Olá, alunos e alunas, aqui professora Jaqueline e nós vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas coloniais que ocorreram na América Portuguesa nos séculos 17 e 18. Primeira coisa, revoltas. Revoltas foram movimentos, que reuniram um grande número de pessoas, buscando algo ou alguma coisa, buscando, reivindicando, lutando por algo ou alguma coisa. Já coloniais, porque ocorreram na América Portuguesa, enquanto ela era colônia, da coroa portuguesa, certo? Bom, outro fato importante. Nos séculos 17 e 18, é bom lembrar que nós tivemos duas atividades econômicas, que bombaram aqui na América, que foram, no período 17, a produção do açúcar e no período 18, a mineração, certo? Vocês perceberam agora que nós vamos sair um pouco do contexto de Europa, onde nós estávamos trabalhando as revoluções, e aí nós vimos a Revolução Industrial, nós vimos a Revolução Francesa, nós vimos a questão do iluminismo, efervescendo aí nesses processos revolucionários. Nós vimos também a independência dos Estados Unidos e agora nós vamos sair do contexto de Europa e vamos fazer um recorte para o contexto América, certo? Então eu pergunto, o que estava acontecendo na América nesses séculos 17 e 18? Estavam ocorrendo as chamadas revoltas coloniais, certo? Feito essa primeira introdução, nós vamos ver que as revoltas coloniais, elas se dividem em duas: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas, elas serão movidas, por fatores econômicos e também devido às insatisfações locais, certo? Já as revoltas separatistas, elas serão movidas também por fatores econômicos, mas também agora por fatores políticos. As revoltas separatistas causaram mais temor à coroa portuguesa. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, separatistas, elas tiveram o objetivo de separar, ou seja, separar a colônia da coroa portuguesa, certo? Bom, então agora vamos falar sobre cada uma delas, certo? Quando nós falamos sobre as revoltas nativistas, nós vamos ter quatro principais. Nós vamos ter a revolta de Beckman, ou a revolta dos irmãos Beckman, que ocorreu no Maranhão. Nós vamos ter a revolta ou guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais. Nós vamos ter a guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco. E nós vamos ter a guerra, ou revolta de Vila Rica, que ocorreu em Minas Gerais. Todas as quatro envolviam fatores econômicos e também envolviam insatisfações locais. Tais insatisfações, algumas foram atendidas pela coroa portuguesa e outras foram reprimidas. Nós vamos ver isso quando for falar de cada uma delas, certo? Já as separatistas, que é a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, nós vamos ver que elas, foram de caráter mais repressivo mesmo pela coroa portuguesa. Por quê? Porque elas foram ameaças, ao domínio da coroa portuguesa sobre o território brasileiro, certo? Então elas deveriam ser contidas, Elas deveriam ser reprimidas mesmo, por serem ameaças ao poder aí da coroa portuguesa, certo? Bom, sobre as revoltas nativistas, a primeira delas foi a revolta, dos irmãos Beckman, que, como eu já disse para vocês, ocorreu lá no Maranhão por volta do ano de 1684, Lembrando que no Maranhão, nesse período, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma economia voltada para a produção da cana-de-açúcar e também, para a extração das chamadas drogas do sertão. E quem fazia essa extração das drogas do sertão
e também trabalhava como mão de obra nos engenhos de cana-de-açúcar eram os indígenas. E aí, essa revolta, ela vai ocorrer justamente pela questão do indígena, dessa mão de obra. Por quê? Com a ação dos jesuítas, que tinha o objetivo de catequizar os indígenas, eles vão dizer que escravizá-los e utilizá-los como mão de obra não era legal, não era bom, uma vez que eles estavam desenvolvendo um trabalho aqui de catequização, né? Então, escravizá-los não era bem visto neste momento. E aí, a coroa portuguesa, né, para solucionar esse problema, cria então a chamada Companhia do Comércio. O que era essa Companhia do Comércio? Essa Companhia de Comércio, ela tinha o objetivo de fornecer mão de obra, mas não mão de obra indígena, agora mão de obra africana, para os engenhos de cana-de-açúcar. E também vender alguns produtos, né, que eram importados para a nossa colônia, como por exemplo o sal, a farinha de trigo, né? E aí, essa Companhia do Comércio estava cobrando preços, estava cobrando impostos abusivos. E aí os colonos se sentiram o quê? Injustiçados com isso. Não, peraí, se eu tenho o indígena como mão de obra barata, por que eu não posso escravizá-lo? Por que eu tenho que comprar esse negro, né? Esse africano e pagar por ele, sendo que eu posso ter uma mão de obra mais barata? E aí começou então esse movimento revolucionário, liderados, né, pelos irmãos Beckmann. Principal líder, Manuel Beckmann. Com relação a essa revolta, nós vamos ver que a coroa portuguesa, ela veio, né, acabou intervindo nisso, né, mandando seus soldados para a região do Maranhão, né? E aí eles acabaram o quê? Eles acabaram com a chamada Companhia do Comércio, né? E autorizaram a utilização de mão de obra indígena normalmente para os colonos. E aí foi assim que essa revolta, né, ocorreu e o seu desfecho. E Manuel Beckmann, né, foi enforcado, né? Porque era assim que se contia, né, os chamados revolucionários, né, eles eram mortos, né, na forca, e alguns deles chegaram a ser esquartejados, como é o caso de Tiradentes, que nós vamos ver lá na Inconfidência Mineira, certo? Bom, sobre a revolta dos emboabas, ela também vai ocorrer devido a fatores econômicos. Por quê? A revolta dos emboabas, ela já está ligada à questão da mineração. Em terras onde hoje corresponde Minas Gerais, né, foi encontrado ouro. E aí os colonos que aqui estavam extraindo esse ouro. Ao saberem dessa notícia, né, outros colonos vinham também para as regiões das minas para tentar explorar esse ouro. E aí os colonos vão dizer, não, peraí, nós já estamos aqui, é nosso o direito de exploração. A própria coroa portuguesa manda pessoal, né, de sua responsabilidade para explorar as minas. E aí os colonos, eles vão se colocar contra até mesmo os portugueses, no sentido de expulsar mesmo. Por quê? Porque eles queriam a exploração dessas minas somente para eles. Claro que aí a coroa portuguesa disse, não, peraí, vocês são minha colônia e ainda querem me expulsar de algo que é meu? E aí o que eles fazem? Eles acabam mandando soldados também para essa região das minas, né? Expulsando os outros colonos, né? E essa revolta acaba sendo contida, né? Através de duas inserções aí de medidas. A primeira delas é deposto o governador, né? Um outro governador é nomeado para essa região das Minas e é criada a chamada Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, certo? A revolta recebeu esse nome de Emboabas porque era assim que os colonos locais chamavam os colonos que vinham de fora, né? E os próprios portugueses. Os portugueses por utilizarem botas
e os outros colonos por serem chamados de forasteiros. Então, por isso que essa revolta recebeu o nome de emboabas, porque emboabas significava aqueles que usavam botas, se referindo aos portugueses, ou aqueles, né, que vinham no objetivo de explorar essas minas, mas eram forasteiros, certo? Outra revolta importante que nós vamos ter é a revolta dos mascates. Como o próprio nome diz, mascates, ela vai se referir aos comerciantes. Antigamente esse termo mascates era muito utilizado para se designar a questão de comerciantes, certo? A revolta dos mascates, ela vai ocorrer de forma mais local entre quem? Entre Olinda e Recife. Olinda estava perdendo o seu mercado açucareiro, enquanto Recife estava lucrando muito com isso. E aí vai haver uma rivalidade entre esses dois. E aí, com isso, os colonos de Olinda vão começar a se revoltar contra os colonos de Recife. E vai haver então a chamada Revolta dos Mascates, certo? A coroa portuguesa, para conter mais essa revolta, ela manda novamente, né, soldados para essa localidade do Brasil, né, e dá razão a Recife. Por quê? Se Olinda estava sendo prejudicada, se Olinda não estava tendo lucro, a culpa não era de Recife. Recife não tinha culpa de estar lucrando, né? De estar aí sobressaindo com esse açúcar, enquanto Olinda não. Então, com isso, a razão é tão forte dada a Recife que ela acaba se tornando, né, a capital de Pernambuco, certo? E essa revolta é contida mais uma vez pela coroa portuguesa. Falando sobre a revolta de Vila Rica, essa ocorreu em Minas Gerais, novamente por questões econômicas e também devido à exploração do ouro. Quando se explorou as minas de ouro, nós vamos ver que vai haver alguns impostos sobre esse ouro. Um deles é o quinto. Esse quinto ele deveria ser extraído, né, que é um imposto extraído, e enviado para Portugal. Só que vai haver a questão do contrabando. O contrabando é muito forte aqui no período da mineração. E aí, com isso, para conter esse contrabando, a coroa portuguesa manda instalar as chamadas casas de fundição. E aí, essas casas de fundição, elas tinham o objetivo de quê? Transformar o ouro em barras e mandar para Portugal. Porém, nesse processo aí, já retiraram o quinto, porque aí já estava garantido o imposto sobre o ouro. Os colonos de Minas Gerais se sentiram mais uma vez injustiçados, porque eles já pagavam impostos demais, inclusive impostos com relação a alimentos. Então eles falaram, não, peraí, mais um imposto? Então, de certa forma, essa instalação das casas de fundição aqui foi uma afronta para eles, né? E aí eles começam a reivindicar. E aí vai ocorrer então a revolta de Vila Rica. Também é chamada de revolta de Filipe, porque foi Filipe, né, um dos grandes proprietários aí, que acaba, de Minas Gerais, que acaba reivindicando, né, que acaba expondo nessa insatisfação, certo? E aí nós vamos ter então essas 4 revoltas de caráter nativistas aqui na América colonial portuguesa, certo? Sobre as revoltas separatistas, nós vamos ter 2, e essas são as principais, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembrando que essas aqui também tiveram caráter econômico, também ocorreram devido a fatores econômicos. Porém, ligados a esses fatores econômicos, nós vamos ter também os chamados fatores políticos. Por que fatores políticos? Porque a questão do descontentamento não era só por questões locais. Eles queriam, né, os colonos ali, eles queriam o quê? Uma separação, uma certa liberdade com relação
a coroa portuguesa, né? Eles não queriam mais esse domínio português aqui. E aí eles acabavam o quê? Questionando esse poder da coroa portuguesa sobre as terras brasileiras. E reivindicavam o quê? A separação de Minas Gerais e a separação da Bahia da coroa portuguesa. Como iria ocorrer essa separação? Com os processos de independência, certo? Bom, sobre a Inconfidência Mineira, essa ocorreu, como o próprio nome diz, mineira. Ela ocorreu em Minas Gerais. Então vocês já podem perceber aqui, né, que Minas Gerais era muito ativa, né, nesses processos aí das revoltas coloniais. A primeira delas aí nós vamos ter a de Emboabas, depois a de Vila Rica e agora uma Inconfidência, né? Então aí já 3 processos revolucionários, né, buscando então uma maior autonomia em relação à coroa portuguesa, certo? Sobre a Inconfidência Mineira, o principal líder desse movimento foi o chamado Joaquim José da Silva Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, o chamado Tiradentes. Por que ele recebeu esse nome esse apelido, né, de Tiradentes? Porque ele tinha essa profissão de dentista, certo? Então, o principal líder desse movimento foi Tiradentes, certo? O que essa Inconfidência reivindicava? E também a Conjuração Baiana reivindicavam? Novamente a questão de impostos, novamente a questão de fatores econômicos. Por quê? A rainha de Portugal, né, Dona Maria, a Louca, como ela era conhecida, né, ela vai decretar a cobrança de um imposto chamado de derrama. O que era essa derrama? A derrama era um imposto que era cobrado para aqueles que estavam com impostos atrasados. Então agora você imagina, se eu já tenho que pagar imposto e além desse imposto atual, eu ainda tenho impostos atrasados, era um valor considerável de impostos. E aí o que essas localidades disseram? É impossível nós pagarmos tudo isso, né? E aí eles começam então um movimento de separação, porque chega de impostos, a gente já paga imposto demais. E aí, no movimento da Inconfidência Mineira, nós vamos ter pessoas da elite colonial envolvidas nesse movimento. Como, por exemplo, nós vamos ter proprietários de terra, nós vamos ter grandes comerciantes, nós vamos ter mineiros envolvidos nesse processo. E o único, né, que não era assim tão dessa elite era o Tiradentes, porque ele era dentista. E aí, alguns dizem que, justamente pela condição social dele, é que ele foi o único, né, que acabou levando aí as consequências dessa revolta, né? Porque os demais inconfidentes, eles foram, de certa forma, perdoados. Como assim perdoados, né? Eles foram levados ao exílio. Exílio aonde? Em colônias na África. O que é o exílio, professora? O exílio é uma forma de reclusão, né? É um tipo de pena que você aplicava, onde você tinha que ficar recluso em algum lugar. E aí, no caso dos inconfidentes, 11 inconfidentes que participaram, eles foram reclusos, né? Eles ficaram reclusos, né? Eles foram exilados para colônias na África. E o único que sofreu as consequências diretas dessa revolta, e por liderar essa revolta, foi o Tiradentes, né? Foi o Joaquim José da Silva Xavier, certo? O que aconteceu nessa revolta? Vai haver, então, muitas reivindicações, né? Vai haver muitas insatisfações e busca mesmo por uma separação. Isso ameaçava o poder da coroa portuguesa, que começou a decretar o chamado crime de inconfidência. O que era o crime de inconfidência? O crime de inconfidência era um crime praticado contra o poder da coroa portuguesa. Então, por isso que essa revolta recebeu o nome de Inconfidência, porque foi um crime praticado contra a coroa portuguesa. O crime de quê? Um crime de traição. Porque a coroa portuguesa se sentia traída, ela se sentiu traída, né,
porque os mineiros queriam separar, né, essa localidade da coroa portuguesa, certo? Bom, e aí, claro que a coroa portuguesa vai intervir, né, e acaba mandando enforcar, né, o principal líder do movimento, que foi o Tiradentes. E aí, para servir de exemplo para aqueles que pensassem em se rebelar contra a coroa portuguesa, ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado e sua cabeça, né, permaneceu em Minas Gerais e partes do seu corpo foi jogado aí no caminho, né, de Minas para São Paulo, né, para servir de exemplo contra aqueles que ousassem se rebelar contra a coroa portuguesa, certo? A conjuração baiana seguiu a mesma lógica da Inconfidência Mineira. Lembrando que aqui, ó, são terminologias que você pode utilizar. Exemplo, você pode dizer que é Inconfidência baiana, você pode dizer que é Conjuração Mineira. São terminologias as mesmas. Por quê? Porque ambas cometeram o chamado crime, né, de se rebelar contra a coroa portuguesa, certo? Ou seja, o crime de traição. Então, por isso que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas podem ser chamadas de Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, certo? Só que aqui, no caso da Conjuração Baiana, ela não envolvia pessoas da elite colonial, no sentido de grandes proprietários de terra, no sentido de mineradores, não. Ela envolvia quem? Ela envolvia os comerciantes, os chamados alfaiates, tá? Ela também pode ser chamada como a Revolta dos Alfaiates. Essa revolta aqui, ela também ocorreu por conta da cobrança do imposto da derrama, né? Lembra lá o que era a derrama? A derrama era um imposto cobrado, né, sobre aqueles impostos que estavam atrasados. Então, aqui nós vamos ter então como principais líderes os alfaiates, né, e que vão reivindicar, além, né, da não cobrança desse imposto da derrama, eles vão reivindicar também uma abertura dos portos. Eles queriam que houvessem uma abertura dos portos de Salvador para o comércio. Eles queriam comercializar com as outras nações, né? E isso para a coroa portuguesa era o fim, né? Porque a coroa portuguesa, ela exercia o seu monopólio aqui e para ela abrir os seus portos era o fim, né? Por quê? Lucro, fator econômico, certo? A revolta foi reprimida, mais uma vez, claro, foi contida, e as consequências dela foi a mesma da Conjuração Mineira, ou seja, os seus líderes, né, foram enforcados e os seus corpos esquartejados, mas não foram jogados como de Tiradentes, né, ao longo aí do caminho de Minas para São Paulo. Por quê? Porque já haviam feito isso com Tiradentes para servir de exemplo. Mas, né, mesmo assim, vai haver aí anos depois, né, a Conjuração Baiana, certo? Lembrando que essas duas revoltas, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar uma separação, né, da colônia com a coroa portuguesa, né? E aí elas vão então questionar o poder, o domínio da coroa portuguesa sobre o território. E aí, por isso que elas vão causar maior temor à coroa portuguesa. E nós vamos ver nas nossas próximas aulas que essas revoltas, esses movimentos que vão ocorrer, eles vão acabar contribuindo, né, para o processo de independência no Brasil, certo?